Um feliz sábado a todos, aos que estão aqui, aos que estão nos assistindo pelo YouTube ou pelo Face, pelas plataformas aí de mídia. Que Deus esteja conosco neste momento, onde quer que estejam estes assistindo, e aos que estão aqui também a bênção seja igualmente recebidas por todos. Vamos louvar o nosso Deus cantando o hino, ou melhor, do CD Jovem 2003, Ensina-me a Servir. E ao som do hino, ao som do louvor, nos colocaremos em pé, os que estão aqui, e aos que estão nos assistindo também, reflitam e meditem nessa mensagem, nessa letra, Ensina-me a Servir. Pessoas pedem mais compreensão. Jesus morreu para nos mostrar que o amor tem força para nos salvar. Pai, tu podes ensinar-me ao meu próximo Ensina-me a servir, Jesus. Os anjos poderiam aqui descer, servir ao mundo com seu poder. Mas Deus me deu a bênção de amar alguém, fazendo só o bem.
servir. Ensina-me a servir, Jesus. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir, Jesus. Amém. Com esse louvor em mente, com essa mensagem, vamos orar a Deus, e aqueles que puderem se prostrar nesse momento, nos prostraremos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, estamos aqui diante de Ti e prostrados diante de nosso Deus, reconhecendo que somos pequenos, insignificantes diante de um Deus tão grande, tão poderoso, que é o nosso Senhor. E aqui, em reverência, queremos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa condição, que é terrível. Precisamos ser transformados, precisamos aprender a servir, aprender a sermos instrumentos nas Tuas mãos para a salvação de muitas vidas. Nos ensine, Senhor, nos discipline, nos repreenda e nos prepare para encontrar contigo. Ajude-nos nessa missão, neste grande desafio que é de levar a Tua mensagem ao mundo, a mensagem de amor e de justiça, uma mensagem de paz, as boas novas. Nos ensine, nos oriente, para que cada pessoa, ao receber a mensagem, possa vibrar o seu coração, possa desejar estar conosco também na eternidade. Por favor, Senhor, nos ensine a amar a Cristo, a conhecê-lo, nos ensine a sermos seguidores de Cristo. Nos ensine, Senhor, a sermos amáveis, bondosos, corteses, a sermos respeitadores. Nos ensine. É o nosso desejo, é o nosso grande desafio. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a desenvolver um caráter semelhante ao do nosso Mestre. Que a amabilidade que existia em nosso Mestre possa também ser implantada em nós. Ah, Santo Espírito, por favor, trabalhe poderosamente em nosso ser, em nosso caráter. Nós te pedimos, e pela palavra que será aberta, que essa palavra possa ser um alimento fortificante, que possa ser um alimento que venha desenvolver a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero adentrar. O tempo, ele corre rapidamente. E o tempo que me resta aqui para explanar o assunto, ele é muito pequeno, porque exige um pouco mais de compreensão. E aquilo que eu gostaria de colocar, tive que cortar, fazer umas certas adaptações aqui, para poder se encaixar dentro do tempo. E quando se trata de profecias, que não vai ser o caso agora, é mais complexo, exige um pouco mais de tempo. E isso não é fácil de desenvolver. Por isso, nesses últimos dias, não tenho trazido assuntos sobre profecia, porque os assuntos são complexos e exigem um pouco mais de tempo. E geralmente o tempo aqui corre contra nós, em todos os sentidos. O nosso tempo aqui nessa terra está se encerrando. E o tempo para se preparar parece ser muito curto. Há muita coisa para se fazer em nosso ser. O nosso caráter precisa estar bem fundamentado na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Eu quero que convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em João 17. E eu quero adentrar com essa introdução aqui para compreendermos um pouco este espírito, este desejo, esse desejo de Cristo em querer estabelecer em nós a unidade. Em seu povo deve haver unidade, não deve haver divergência, não deve haver dissensões, disputas, contendas, não deve haver, irmãos,
é ódio. E aqui Jesus, ele faz um apelo muito, muito, muito intenso aqui, né? Profundo. Eu quero começar ali dizendo, no versículo 1, a oração sacerdotal de Jesus. Não vou ler todo o capítulo, porque senão não vamos conseguir encaixar. João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, Pai querido, é chegada a hora, meu Pai, glorifica-me, Senhor, para que eu seja glorificado e te glorifique a Ti. Fiz aqui alguns acréscimos, né? Não fugindo dentro do contexto, dentro da realidade aqui, mas querendo expressar um pouco mais sobre esse Espírito de Cristo, esse desejo, essa angústia em seu coração. Havia um desejo imenso em seu coração, que seus irmãos, né, que seus queridos amigos, seus discípulos, pudessem, através dessa oração, ser levados, ser compungidos a se tornar um, assim como ele foi com o Pai. E aqui diz, no versículo 2, e assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que conversa especial que Jesus está tendo com o Pai. Nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, estabelecendo ou concluindo o plano da redenção. E aqui está chegando o momento, Senhor, meu Deus, meu Pai, se humilhando aqui, se esvaziou a si mesmo, fazendo aquelas palavras de Paulo, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se homem, semelhança de homem. E aqui ele não se fez igual a Deus, mas ele se humilhou diante de Deus, mesmo sendo Deus. E ele chama o Pai, Senhor, meu Deus. E a vida eterna é esta. E ele ciente de que a vida eterna se concentrava neste plano, nessa execução lá na cruz, que seria consumado na cruz. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, conheçam a Ti através de toda a palavra, que somente Tu és o Deus, e deve a Ti ser, toda a carne deve adorá-lo. Mas eu quero pular ali para o 9. Quando Jesus diz assim, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Primeiro ele diz, parece que haver uma contradição, mas não há contradição. Aqui, para entendermos melhor, quando ele roga não pelo mundo, porque ele sabia, como Deus onisciente, que é o nosso Deus, sabe que nem toda a carne se salvará. Então Jesus estava ciente que nem todo mundo iria se render em adoração a Deus, tá? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, que se expressou esse amor lá na cruz do Calvário. E é por eles quem? É por seus discípulos, por aqueles que haveriam de crer nele em todas as gerações, aqueles que ouvissem o Evangelho eterno, o Evangelho, as boas novas. Então, se rendesse a ele, era por eles que Jesus estava orando. E aí, então, ali no versículo 13, não peço, Senhor, meu Pai, que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Que os guardes do mal. O mundo, nesse contexto, são as coisas que há neste mundo. As pessoas que há neste mundo. O amor de Deus é infinito para com todos, não desejando que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação e a vida eterna. Mas nem todos se propõem a buscá-lo, nem todos desejam conhecê-lo, nem todos querem assumir uma posição ao lado de nosso Deus. Então, infelizmente, terão que sofrer as consequências. No versículo 16 diz, eles não são do mundo,
como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que impressionante isso aqui, irmãos. Um texto bem conhecido, um verso bem conhecido por todos nós. Santifica-os na verdade. Separa-os do mundo e resgata-os para si, com base em quê? Fundamentado no quê? Segundo o verso ali. Santifica-os, separa-os, baseado no quê? Na palavra. Santifica-os na palavra. O fundamento, a regra da nossa fé e prática, a palavra de Deus, é uma maneira de nos santificarmos. E aqui também no versículo 29, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do quê? Da sua palavra. Versículo 29 ali, por intermédio. No 29 não, no 20, desculpe. Versículo 20, não vai até o 29. A minha visão aqui, ela percebeu um 9 onde é um 0. Tá bem complicadinho. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do quê? Da palavra. Nós temos um louvor que diz assim, unidos pela palavra, né? Nós devemos estar unidos pela palavra, que é o tema de hoje, é a união em Cristo. Eu quero enfatizar aqui, irmãos, essa oração não é simplesmente uma oração simples aqui, não. Da mesma forma que Jesus, lá no Getsemane, derramou gotas de suor de sangue, né? Gotas de sangue e suor escorria do seu rosto. O seu espírito aqui estava tão aflito, mas tão angustiado, porque ele sabia que o inimigo ia fazer tremendos esforços para prejudicar a obra, né, de Deus, a missão, o povo de Deus em todos os tempos, em todas as eras. E aqui não foi uma oração simples, foi uma oração de rogos, né, inexprimíveis. Uma condição que nós devemos também assumir e adotar como cristãos, de orações fervorosas, buscar nossa salvação com temor e tremor, no sentido de nos fundamentar na palavra. Senhor, nos ajude, me ajude a fundamentar a minha vida, a basear a minha vida sobre a rocha da Tua palavra. Eu preciso ser guiado pela Tua palavra. Esse deve ser sempre o nosso foco. Por quê? Porque a palavra de Deus, assim como Jesus disse ali no capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna está na palavra. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a palavra revela a Deus. E que conheça Jesus Cristo e a palavra revela Jesus Cristo. Então nós devemos buscar com muita, mas muita energia, fundamentar a nossa vida na palavra. Quando o texto diz em Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto, ele está dizendo o seguinte, busque na palavra, busque fundamentar a sua vida na palavra. Buscar o Senhor na palavra é nosso dever. Porque a palavra também, ela nos ajuda a desenvolver o temor de Deus, através das histórias e as experiências vividas pelos antigos heróis da fé, ou por aqueles que desanimaram na fé, ou rejeitaram a Deus. Tudo serve como lição para nós, desenvolver a nossa fé e seguir um caminho seguro. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho, né? Como diz Salmos 119, versículo 105. E aqui, irmãos, continuando ali, no versículo 21, a fim de que todos sejam um. Todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a termos esse mesmo espírito, esse mesmo desejo
de Cristo, de estar unido com o Pai. E esse desejo, ele também, nessa oração, ele transmite através dessas palavras um desejo de ver a união entre nós, ele e o Pai. Todos unidos em Cristo e pela palavra. Não há outro método, não há outra forma, não há outro meio que possa unir o povo de Deus se não for pela palavra. Se não for por intermédio fundamentados na palavra. De outra forma, se assim não for, o povo de Deus se dispersará. E a obra do inimigo é justamente nesse sentido, de fazer dispersar o povo de Deus, fazendo com que um siga de um jeito e o outro siga de outro jeito. Um praticando uma coisa e o outro praticando outra coisa. Havendo assim um confronto, uma divergência de pensamentos e atitudes, aonde Cristo não pode ser glorificado, assim como ele glorificou o nome do Pai, quando ele glorificou a si e ao Pai através da palavra, seguindo exatamente o que exigia a palavra de Deus. Esse texto, este versículo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui é um desafio para que todos nós estejamos comprometidos com a missão. Todos unidos pela palavra. Para quê? Para quê? Unidos pela palavra com o propósito de quê? Qual o propósito de estarmos unidos na palavra? De glorificar a Deus, de transmitir a mensagem viva e verdadeira, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que as pessoas olhem para Cristo, através de nosso testemunho, eles consigam enxergar a Cristo, para que eles consigam ser conduzidos à cruz, para que eles sejam transformados e reavivados pela palavra de Deus. É essencial que cada um de nós possamos estar unidos na palavra, cada um individualmente estar fundamentando a sua vida na palavra de Deus. E a palavra de Deus, sabemos que ela é verdadeira, ela é fiel. Eu estava comentando agora pela primeira hora na escola sabatina que eu vejo a Bíblia como um grande quebra-cabeças. O meu cunhado, ele ganhou um presente da mãe dele, de um quebra-cabeça de 4.000 peças. Irmãos, isso não é para mim. Eu não teria capacidade nem disposição para fazer isso. Levaram 3 meses para montar o quebra-cabeça. No final, a imagem que foi ali então revelada, com essas peças sendo unidas, sendo fixadas, foi impressionante. Uma bela paisagem, uma casa linda e maravilhosa, com árvores, com um lago, muito lindo demais. Foi quando terminaram ali de montar o quebra-cabeças. E a Bíblia também eu vejo dessa mesma forma. Ela é como se fosse um quebra-cabeças. O profeta dizia assim: o método de estudarmos a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, é regra sobre regra, é regra e mais regra, é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. E assim nós vamos juntando tudo e nós vamos compreendendo melhor a visão de Deus, o pensamento dele, o propósito dele. O texto diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Em Isaías 55, versículo 8. Os pensamentos de Deus e nem os propósitos de Deus são os nossos propósitos, nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Mas aí fica a pergunta: Senhor, mas como eu saber os teus pensamentos? Como eu me fundamentar nos teus propósitos? E aí o que ele nos deu? A sua palavra. Quando ele diz que os meus pensamentos e os pensamentos de todos nós não se encaixam com os pensamentos dele, ele quis dizer que as minhas ideias, os meus conceitos, os meus costumes, os meus planos, os meus propósitos que eu tenho, ele não tem base, ele não tem significância se ele não estiver fundamentado na palavra dele.
Ah, mas eu acho que o meu coração, ele se apaixonou por fulano, por ciclana. Ah, e aquilo que eu estou vendo ali é maravilhoso, é agradável. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que é meu conceito, a minha ideia, Deus diz assim, isso nada é, insignificante é sem fundamento. Vocês precisam conhecer os meus pensamentos. Os meus pensamentos são nobres, os meus pensamentos são sublimes, eles são altos demais para vocês mensurarem. Vocês não conseguirão desenvolver nenhum pensamento que seja o meu pensamento se não for pela palavra. Não há como. Tudo deve estar baseado na palavra. Deus diz assim, eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito. E eu pergunto, Senhor, qual é o teu pensamento a meu respeito, Senhor? E eu identifiquei na palavra que ele diz assim, deixe o ímpio o seu caminho, deixe o perverso os seus pensamentos maus e volte para mim que sou rico em perdoar. Este é o pensamento de Deus, é de me conceder o perdão. Opa, o pensamento de Deus é me dar uma nova chance, mesmo eu sendo um grande pecador. E ele diz, o meu pensamento a respeito de vocês é que vocês vivam e tenham vida em abundância, nas palavras de Cristo. É este o pensamento de Deus para mim? A palavra revela que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não sente prazer na morte de ninguém. Antes que o ímpio se converta e viva. A palavra me revela isso. Revela o amor de Deus, revela o caráter de Deus, revela a justiça de Deus. Quero ler com os irmãos ali. Eu não sei onde eu deixei minha colinha, se é aqui no bolso, ou talvez eu tenha deixado lá com o Hernani. Em Filipenses, deixa eu ver se está aqui. Filipenses 2, 1. Eu tenho muitos papéis aqui e agora eu não consigo encontrar os principais aqui. Eu vou ter que me desdobrar, procurando lembrar o texto ali agora. Os irmãos me perdoem, eu não estou conseguindo achar aqui o texto. Filipenses 2. Sim. O tempo já se esgotou aqui, né? Eu só quero colocar aqui. É sobre... Não. Desculpe, mas eu não sei onde eu coloquei minha colinha aqui. Enfim. Agora eu vi o tempo aqui, 11h35, irmãos. Satanás, no livro Igreja Remanescente, capítulo 3, diz assim, Satanás bem sabe que o sucesso apenas pode acompanhar a ação ordenada e harmoniosa. Só para concluir a nossa mensagem de hoje. Ele sabe disso. Bem sabe que tudo que se relaciona com o céu se acha em perfeita ordem e sujeição e disciplina perfeita caracterizam os movimentos dos anjos. E Deus quer promover isso com o seu povo. Na oração de Cristo ele chama um compromisso do povo dele em se unir como povo a ele e a Deus. E aqui Satanás bem sabe que o sucesso depende dessa união. E aqui diz que ele estuda e faz esforços para levar os cristãos professos o mais longe possível da disposição ordenada por Deus. Portanto, engana até o povo professo de Deus e faz-lhe crer que a ordem e a disciplina são inimigas da espiritualidade, que a única segurança para eles consiste em seguir cada qual o seu rumo e de maneira especial permanecer separado das corporações de cristãos que andam unidos.
Aqui ele quer desligar o povo de Deus dessa casa, deste lugar, dos projetos, né? Da organização. Todos os esforços feitos para se estabelecer a ordem são considerados perigosos, tidos como uma restrição de legítima liberdade, e por isso são temidos como se fosse um arremedo do papado. Essas dedicadas almas consideram virtude o jactar-se de sua liberdade e pensar que e agir independentemente. Acabam se afastando do corpo de Cristo, acabam se afastando desta instituição. Eu não vou na igreja, que não sei o que, Irmãos, esse é o plano de Satanás, nos desligar, nos desvirtuar. Não se deixam ensinar. Não, aqui diz assim, olha, não atendem a nenhum parecer de outros, não se deixam ensinar por quem quer que seja. Foi-me mostrado que a obra especial de Satanás é introduzir os homens a crer que Deus lhes ordena agirem por si mesmos, pelos seus próprios pensamentos, seus conceitos, que não têm fundamento. Isso é obra do maligno. E aí então o Satanás também ensina a agirem e escolher o seu caminho, independentemente de seus irmãos. Que perigoso isso. Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna, que é os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habilitará o seu povo. Eles não estarão em divergência, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas, e movendo-se cada qual independentemente do conjunto. Pela diversidade dos dons e governos que ele pôs em sua igreja, todos alcançarão a unidade da fé. Se alguém forma seu próprio conceito no tocante à verdade bíblica, sem atender à opinião de seus irmãos, e justifica seu procedimento alegando que tem o direito de pensar livremente, impondo suas ideias então aos outros, como poderá cumprir a oração de Cristo? Como ele vai se encaixar dentro da unidade de Cristo, dentro do desejo de Cristo de ver a unidade da fé? E eu quero concluir dizendo o seguinte, em poucas palavras: é necessário haver um despertamento entre nós, uma busca muito maior em saber qual é a vontade de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra, e Satanás, os esforços deles duplicaram, até mesmo triplicaram, para confundir o povo de Deus, para confundir o povo de Deus com as ideias do mundo. E nós devemos estar muito atentos com o que Deus deixou para nós. Deus deixou luz, revelou muita luz para nós. Que nós, como povo de Deus, busquemos, que nós que professemos ser seguidores de Cristo, que nós busquemos com maior ardor, com maior fervor, essa unidade em Cristo Jesus. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos capacitar a nos unir cada vez mais. Que Deus nos ajude, que Deus nos acompanhe nessa jornada que está se findando, dessa história terrena, dessa história de pecado, de dor, de aflição. Está chegando no final. E agora que está chegando ao final, nós estamos vendo aí um movimento muito forte de apostasia, um movimento muito forte de descrença, incredulidade. Próximos à Canaã celestial, estamos vendo um povo desanimando, nós estamos vendo um povo se esfriando, nós estamos sentindo isso, nós vemos isso, a hostilidade, a divergência, disputas. Há um sentimento muito terrível, irmãos, e isso foi promovido por Satanás. Que nós possamos nos apegar mais à mão de Deus, nós possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Este é o desejo de nosso Senhor Jesus. Esta é a ordem. Unam-se a Ele. Vamos encerrar esse culto de hoje. Creio em seu amor.
creio em sua graça. Creio em seu poder que me transformou, Resgatou-me do pecado e da dor. Quão grande é o amor do querido Pai. Grande é o amor do querido Pai. Grande é o amor do querido Pai. Não dá pra esquecer seu perdão. Não dá pra esquecer o que fez por mim. Ele é poder, Ele é a paz, Ele satisfaz o meu coração. Creio em seu amor, creio em sua graça, creio em seu poder que me transformou. Resgatou-me do pecado e da dor. Quão grande é o amor do querido Pai. Grande é o amor do querido Pai. Grande é o amor. Grande é o amor. Grande é o amor do querido Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, grande é o teu amor. Nas palavras de Cristo, que foram: quantas vezes eu quis reunir vocês comigo, assim como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Que amor, que desejo de nosso Mestre, de nos vermos todos unidos debaixo das suas asas, sob a sombra do Onipotente. Quantas vezes o Senhor tem lutado para nos resgatar. Continue, Senhor, nos chamando, continue nos convidando, apelando aos nossos corações. Não desista de nós, que teu Santo Espírito nos ajude a nos convertermos verdadeiramente aos teus pés. Nos ajude a promover entre nós, irmãos, um espírito de união, um espírito de paz, de harmonia, assim como é lá no céu. Esse ambiente harmonioso e celestial possa também ser desenvolvido aqui na tua casa, entre os teus filhos. É uma luta muito grande. Que cada um possa assumir um compromisso de se aproximar mais de Deus e assim ser implantado em seu coração o amor. Dá-nos, Senhor, a tua paz, e nesse momento te suplicamos que nos conduza aos nossos lares com a tua paz e a tua harmonia. Que teu povo possa te buscar com mais fervor, com mais força e se unir na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos e que Deus nos abençoe cada dia mais.